Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia e eu sou o pastor Bruno Pim, estou aqui mais uma vez com muita alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar o que temos de mais precioso, que é uma porção da Palavra de Deus ao seu coração. Primeira vez aqui nesse canal? Então primeiramente seja muito bem-vindo e venha fazer parte dessa comunidade que ama ler a Palavra de Deus. Nós estamos aqui nesse projeto de leitura bíblica diária, de Gênesis a Apocalipse, de janeiro a dezembro, nós estamos lendo, refletindo, meditando e extraindo chaves espirituais que vai abençoar a sua jornada, a sua caminhada cristã. E nós estamos muito empolgados e felizes porque nós já inauguramos aqui a reflexão a partir do Novo Testamento. Nós chegamos no livro do Evangelho de Marcos e hoje a porção é composta de apenas 2 capítulos, Marcos capítulo 4 e capítulo 5. E na porção de hoje nós veremos 2 dos capítulos mais marcantes do Evangelho, onde nós veremos Jesus ensinando sobre o poder da palavra e revelando a sua vontade, o seu poder sobre a natureza, além de a sua autoridade sendo manifestada contra os demônios, a doença e inclusive contra a morte. Prepare o seu coração, porque esses capítulos vão nos mostrar que nada está fora do controle da vontade de Deus. E que a fé é a chave que nos conecta à sua maravilhosa graça. Pegue a sua Bíblia, porque chegou a hora de mais um capítulo de Discipulando pela Bíblia. No capítulo 4, ele começa com Jesus ensinando à beira-mar. Existe uma multidão assim tão numerosa, tão grande, que ele precisa entrar num barco, se afastar da margem, para que a sua voz pudesse entoar e ensinar a todas as pessoas. Jesus ele começa a ensinar através do instrumento de parábolas, que são histórias simples que revelam verdades muito profundas sobre o reino dos céus. E Jesus fala de uma parábola muito especial, a parábola do semeador. Jesus fala que um semeador saiu a semear e as sementes acabam caindo em 4 tipos de solos diferentes. O primeiro à beira do caminho, onde os pássaros vêm e comem, roubam a semente. Uma outra parte das sementes caiu entre pedras, onde por falta de raiz, aquela semente acaba não frutificando, acaba secando e morrendo. Outra parte caiu entre espinhos, onde elas são sufocadas pelas coisas desse mundo. E, finalmente, uma parte da semente caiu em boa terra, onde acabou produzindo seu fruto a 30, 60 e a 100 por 1. Mais tarde, Jesus ele explica aos discípulos que a semente é a própria palavra de Deus e os diferentes solos acabam representando os corações das pessoas. Alguns acabam ouvindo, mas não entendem. Outros até ouvem e se alegram, mas acabam desanimando no meio do caminho. Há os que se deixam também sufocar pelas preocupações dessa vida, mas há também aqueles que recebem a palavra de Deus com fé e dão frutos para o reino dos céus. E aí, essa parábola nos desafia a olhar para dentro. Como está o nosso coração? Tem sido uma boa terra para receber a preciosa semente? E Jesus ele continua dizendo que ninguém acende uma lâmpada para escondê-la, mas sim para colocá-la num lugar alto, um lugar onde que se tenha uma utilidade. Ou seja, a luz da fé ela precisa ser vista e precisa ser compartilhada. O Evangelho não é algo para ser escondido ou para ser retido, é para brilhar aos olhos do mundo. Ele também compara o reino de Deus a uma semente que cresce sozinha, sem que o agricultor saiba como que ela cresceu, como ela frutificou. Isso nos ensina que Deus trabalha de forma misteriosa, silenciosa e constante. E mesmo quando nós não percebemos, Ele está trabalhando para que nós possamos dar frutos. E na sequência do capítulo 4, ao cair da tarde, Jesus ele diz aos seus discípulos, passemos para o outro lado. Eles então acabam entrando no barco e no meio do mar uma forte tempestade se levanta. Os discípulos, apavorados, acabam acordando Jesus que dormia na popa do barco. Então Jesus se levanta e repreende o vento e o mar, dizendo, cala-te e aquieta-te. E o vento se acalma completamente. Os discípulos acabam ficando maravilhados e dizem, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa cena revela que Jesus é o Senhor de toda a criação e que a fé, ela vence o medo, vence todo o apavoro. Mesmo quando Deus está em silêncio,
como era no caso ali do barco, ele continua sempre no controle de toda a situação. E o capítulo 5 é um retrato poderoso da vitória de Jesus sobre todo o mal. Ao chegar na região de Gadara, Jesus encontra um homem possesso por uma legião de demônios. Ele vivia entre os sepulcros, acorrentado e atormentado, completamente sem paz. Mas, ao ver Jesus, ele se ajoelha e declara: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?" Jesus, então, prontamente liberta aquele homem e os demônios são enviados para uma manada de porcos que acabam se precipitando no mar. A cidade fica assustada em alvoroço com toda essa situação, mas o homem liberto diz que quer seguir a Jesus. Jesus, porém, retorna e envia ele para a sua cidade natal, para Decápolis, e dizendo Jesus para aquele homem agora liberto: "Vai para a tua casa e conta aos teus aquilo que o Senhor fez." Esse é um testemunho muito poderoso. O Evangelho, ele transforma quem está preso pelas trevas e o torna como mensageiro da luz. E de volta do outro lado do mar, uma multidão se aglomera em torno de Jesus. Entre eles está uma mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia. Ela já tinha gasto tudo com médicos e sem qualquer sucesso para receber uma cura ou uma melhora. Mas aquela mulher cheia de fé pensa algo muito profundo: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela, com muito esforço, ela acaba ali apertando a multidão e acaba tocando na orla das vestes de Jesus. E a partir desse toque, ela é imediatamente curada. Jesus sente que naquele momento o poder saiu dele e pergunta: "Quem me tocou?" Tremendo de temor, aquela mulher se revela a todos e a Jesus. E aí o mestre acaba declarando para aquela mulher: "Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre do teu mal." Essa mulher nos ensina que a fé verdadeira, ela acaba rompendo barreiras e alcança lugar de milagres. E enquanto isso, chega a notícia de que a filha de Jairo, o chefe da sinagoga, tinha falecido. Jesus então imediatamente vai até a casa de Jairo, toma a menina pela mão e diz: "Talita cumi", que significa: "Menina, levanta-te." E ela instantaneamente revive. Algo extraordinário acontece aos olhos ali daquela família e aos olhos dos discípulos. A morte acaba se curvando diante da voz de Jesus. Esses milagres nos mostram que nenhuma situação é impossível para Deus. Ele liberta, cura e traz vida aonde há desesperança. E nos capítulos 4 e 5 de Marcos aprendemos que a fé é o caminho para que experimentemos o poder de Deus. O que todas essas histórias que nós vimos aqui têm em comum? Você já se perguntou? Então, vou te responder. Em todas elas, alguém se aproxima de Jesus com muita fé. E essa é a fé que muda todas as coisas, todas as circunstâncias. Hoje, o mesmo Jesus, ele está pronto para acalmar as tempestades do seu coração, libertar o que te aprisiona e restaurar tudo aquilo que parece perdido. Creia e toque em Jesus pela fé. E se essa palavra falou o seu coração, deixe seu like, se inscreva nesse canal e não deixe de compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança. E nos comentários desse vídeo, escreva aquilo que mais te impactou no conteúdo de hoje. Você fazendo todas essas ações, você está me ajudando a pregar esse evangelho do reino dos céus a outros corações. Combinado? E agora chegou a hora de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, nós retornaremos com muito, mas com muito mais. Shalom!